Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, agora são 9 horas da manhã. Operando o GBP-JPY no tempo gráfico de 4 horas, aproveitar a volatilidade de 3 notícias que estão acontecendo agora no Euro-GBP, tá? A gente vê aqui no gráfico que ele vem de uma tendência de alta, a gente consegue ver por essa linha de tendência de alta aqui, essa LTA, e ele ficou meio que lateralizado dentro dessa região toda aqui, ó. Agora vamos ver se ele rompe essa LTB, essa linha de tendência de baixa, e vai buscar o último topo lá em cima, ó. Mas antes disso, a gente tem algumas barreiras para serem ultrapassadas. Temos a média de 200, que é uma média importante, o preço tende a respeitar bastante a média móvel de 200 períodos. Rompendo a média móvel de 200 períodos, ele tem que romper LTB, linha de tendência de baixa, romper essa região de resistência importante, onde o preço segurou 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Aqui, a entrada foi esperando essa volatilidade positiva, com as 3 notícias no Euro-GBP, agora às 9 da manhã. E por conta desta vela aqui, ó, esta vela rejeitou esse movimento de queda, segurou aqui bem próximo da linha de tendência de alta, então a entrada foi no rompimento dela e o stop na mínima da vela que gerou a minha entrada. Agora, por exemplo, eu já posso tirar o meu stop do prejuízo e trazer perto do break-even, né, do 0 a 0. Para quê? Para proteger essa operação. Por quê? Porque nos momentos de grande volatilidade, principalmente nos momentos em que ocorrem notícias, o preço faz o quê? Ele faz aquele rabisco no gráfico, né? Ele puxa para cima e puxa para baixo. Então, eu estou aguardando que ele faça esse movimento que eu pensei, que eu analisei aqui no gráfico. Lógico que beneficiada pela volatilidade da notícia, então eu quero tentar sair aqui em cima, mas ao mesmo tempo eu vou proteger essa operação, tá? Eu tenho a expectativa de que ele vá lá naquela região, mas não é por isso que eu vou ficar esperando ele voltar aqui no meu stop cheio, tá? Eu vou proteger. Se ele voltar aqui e me tirar, eu não perdi nada do meu capital, eu apenas deixei de ganhar aquilo que eu projetei no gráfico. Lembre-se sempre que deixar de ganhar é diferente de perder. Quando você pensa que você deixou de ganhar, você estava almejando uma coisa que não era sua, né? A probabilidade, a possibilidade de ganhar algo que não era seu. E quando você perde uma coisa que era sua. Se eu deixasse o stop voltar aqui, ó, embaixo, eu estaria mexendo no meu capital, estaria perdendo algo que é meu. Agora, se o preço volta aqui e me tira, eu estou deixando de ganhar uma coisa que eu almejei, uma probabilidade que eu enxerguei. Então, é diferente. É aquela história de como você enxerga o copo, né? Você enxerga o copo cheio ou meio vazio, ou meio cheio, meio vazio, uma coisa assim. Eu tô no tempo gráfico de 4 horas porque respeita mais, né? Tem menos sinal falso. Falta 1h55 para essa vela fechar. Deixa eu tirar aqui o separador de período. Quando eu aperto a tecla Ctrl Y, eu tiro ou coloco o separador de períodos no gráfico, tá? Ele deu uma boa puxada com a notícia, né? Agora vamos ver se ele sustenta manter-se acima dessa região aqui, ó,
que antes era resistência e agora eu espero que ela atue como suporte, né? Que o preço feche acima dessa região, que é essa linha meio cinza aqui, que ele feche acima dessa região e continue subindo. Foram quatro notícias no EuroGBP, todas com 2 tourinhos, e com exceção de uma que foi 0, as outras duas notícias ficaram empatadas em relação à projeção e o resultado, e 2 outras foram positivas, tá? Onde eu vejo as notícias, vou pegar aqui para vocês, ó. Aqui aconteceram as 4 notícias, ó. Relatório da inflação do BOE, Comitê de Política Monetária, ó, positiva. A projeção era 3, foi positiva 2. Aqui, projeção 0, ficou tudo 0. Aqui, a projeção era 6, subiu para 7. E aqui, ficou tudo igual, tá? Atual e projeção com o prévio, tudo igual. Beleza? É nesse site que eu vejo as notícias e elas são importantes, porque se de repente você está numa operação no gráfico, você está numa operação e de repente o preço dá aquela puxada contra você, é efeito da notícia, tá? Daqui a pouco, ó, daqui 22 minutos a gente tem uma notícia com 3 tourinhos. Essa também pode dar uma boa volatilidade no gráfico, ó. Volatilidade esperada, alta. Discurso de Carney, governo do BOE. Ok? É assim que a gente vê as notícias. Aí tem gente que fala assim, eu não opero notícia porque o preço desconta tudo. Sim, a gente não opera notícia porque o preço desconta tudo. Mas não é melhor você saber que tem uma notícia naquele horário para você ficar esperto? Para você que não domina operar essa volatilidade, não é melhor saber que naquele horário tem uma notícia que pode dar uma puxada aí no preço, no gráfico, e de repente você que não domina a volatilidade das notícias, não é melhor ficar de fora, sabendo que tem uma notícia? Se você não sabe para que lado o preço vai, para que lado que ele vai puxar? Porque se a notícia fosse negativa aqui, ó, ele ia puxar aqui com tudo para baixo. Aí eu falo para você, de acordo com a análise gráfica, o que você pensaria aqui? Que o preço ia subir, né? Ó. Preço, segurou numa região de resistência importante, desceu, segurou na LTA, linha de tendência de alta, deixou um spinning top enorme aqui, ó. É spinning top. Tem gente que chama, não, é spinning top, tá? Não é martelo. Deixou um spinning top enorme aqui, rejeitando a força vendedora. Então, o que eu penso quando eu olho o gráfico e analiso dessa forma? Bom, preço tá segurando numa região importante, eu tenho um fundinho aqui, ó. Eu tenho um fundinho aqui. O preço rejeitou permanecer jogando o mercado para baixo, segurou nessa região, nessa LTA. Então, eu entendo, de acordo com a minha análise, que o preço vai subir. Beleza. A notícia ajudou? Ajudou. Por quê? Porque a notícia foi positiva, jogou o preço para cima. Mas e se a notícia fosse negativa? Ia respeitar a análise? Provavelmente não. Então, por isso é importante você saber que em determinado horário tem notícia e que a notícia pode mexer com o gráfico, pode mexer com o preço. Bom, vou dar uma pausa aqui no vídeo e quando as coisas avançarem para cima ou para baixo, eu volto. Até já.
Opa! Voltando aqui algumas horas depois, observando o que o GBP-JPY está fazendo, dando uma olhada no nosso mercado brasileiro, vendo as minhas travas de opções indo para o buraco, mas enfim, ainda estamos dentro do exercício, tudo é possível. Bom, enquanto isso eu fiz alguns estudos aqui nesse gráfico, projetei aqui ó, o meu risco, o risco que eu assumi quando eu entrei nessa operação, que era de mais ou menos 13 dólares, e o ganho projetado, tá? O objetivo que eu tracei aqui. Também tracei uma Fibonacci desta pernada de queda para observar como o preço se comporta quando chega na região de 50% e 61,8% de Fibo, que são regiões muito respeitadas pelo preço, e entre elas aqui, entre 50% de Fibo e 61,8%, eu tenho a média móvel de 200 períodos, que também é bastante respeitada. Eu fiz esse desenho aqui, né? Por quê? Porque o preço não anda o tempo todo em linha reta, né? Uma hora ele vai respirar. Então, ele fez essa pernada de alta aqui, impulsionada pelas notícias do GBP-JPY às 9 e às 9h30. E o que eu aceito ele andar contra mim, essa respirada aqui, ó, que ele pode dar, é até essa região aqui. E aí, ele pode respirar até essa região e depois continuar subindo. Por quê? Por que subindo? Porque a tendência principal dele é de alta. Tendência principal de alta. Quando eu diminuo o zoom do gráfico, exatamente como eu fiz aqui agora, o que eu enxergo quando eu uno essa linha de tendência de baixa com essa linha de tendência de alta? Eu vejo um triângulo simétrico. Como opera triângulo simétrico? Triângulo simétrico, você vai observar para que lado ele vai romper. Se ele romper para cima, vai continuar, dar continuidade ao movimento de alta. E se ele romper para baixo, ele pode iniciar um movimento de queda. A gente só opera quando uma vela abre fora da linha de tendência de baixa, abre fora da linha de tendência de baixa ou fora da linha de tendência de alta, tá? É assim que a gente opera a figura do triângulo simétrico. Beleza, o que mais eu tracei aqui? Bom, quando eu entrei nessa operação, eu entrei, como eu disse lá no início do vídeo, 9 e pouco da manhã, eu entrei porque o preço rejeitou esse movimento de queda, segurou nessa LTA. Quando ele rompeu essa vela aqui, ó, que é um spinning top, eu entrei comprada no tempo gráfico de 4 horas. As notícias ajudaram o preço a dar essa puxada enorme para cima numa vela de 4 horas. Isso aqui é uma movimentação muito grande. E eu fiz as minhas projeções. Bom, qual foi o risco que eu assumi quando eu entrei comprada aqui? Eu assumi um stop abaixo da mínima da vela que me deu a entrada, que foi essa vela aqui. E isso era um risco de mais ou menos 13 dólares. Legal. Conforme o preço andou a meu favor, eu já tirei o meu stop do risco e trouxe ele aqui para cima, para essa região, que é onde eu aceito que o preço faça o respiro para continuar subindo. Se ele passar aqui dessa região, não me interessa mais, porque ele pode mudar toda a movimentação, e aí eu tenho que sair da operação. Beleza. Aqui nessa região, ó, quando ele rompeu e está sapateando, sambando aqui na região de 38,2% de Fibo, ele já está me dando mais ou menos 32 dólares. Aí você vai falar assim, né, os críticos, poxa, mas já estava ganhando 32 dólares e deixou o preço voltar, tudo isso. Quanto dá aqui, ó? Se ele voltar aqui e me tirar 18 dólares, aí a minha relação risco-retorno já estaria de praticamente 1 para 1. Isso se o meu stop estivesse aqui embaixo. Já não dá mais. Então, essa operação, de qualquer forma, é uma operação vencedora. Por que eu vou correr esse risco do preço fazer
essa perna de correção aqui, podendo até me tirar da operação, devolvendo aí 12, 13 dólares. Porque eu acredito que ele vá cumprir o objetivo de subir pelo menos até 50 ou 61,8% de FIBO. E por que seu alvo está lá em cima? Porque eu acreditei que com as notícias, que foram 4 notícias importantes, uma com 3 tourinhos, ele fosse arrebentar com tudo para cima, mas ele não teve tanta força assim para subir. Então eu estou observando o que o preço está fazendo, e quando ele chegar nessas regiões, se chegar de 50% e 61,8% de FIBO, eu decido o que eu vou fazer. Se o preço atingir meu alvo lá em cima, eu tenho uma relação risco-retorno de 7 para 1. Eu tinha o risco de perder 13 dólares para ganhar, se ele vier aqui, ó, 82 dólares, um pouco mais do que 7 para 1. Se ele vier até essa região da média móvel de 200 períodos aqui, dá mais ou menos 52 dólares, tá? Aí eu já entro no gerenciamento de risco de mais ou menos 4 para 1, o que também é uma excelente relação risco-retorno. Por que eu estou falando tanto disso de relação risco-retorno? Porque antes de entrar numa operação, é isso que você precisa definir. Você precisa saber se aquela entrada que você vai fazer compensa a relação risco-retorno. E isso tem que ser um mantra na sua vida. Você tem que dimensionar isso, tem que projetar isso no gráfico antes de entrar numa operação. Porque é isso que vai trazer para você a consistência e vai fazer com que suas operações sejam mais vencedoras do que perdedoras. O ideal é que você procure sempre entradas que te deem uma relação risco-retorno de 2 para 1. No mínimo 2 para 1, tá? Essa é a melhor relação risco-retorno. Por quê? Porque se você tem um plano de trade, um gerenciamento de risco, com base nessa relação risco-retorno de 2 para 1, e se você respeita, o dia que você ganhar, você vai ganhar 2, e o dia que você perder, você vai perder 1. E aí, quando chegar no final do mês, fizer o balanço, o fechamento, você vai ver que mesmo tendo dias de erros, dias de loss, se você respeita o gerenciamento de risco, você fecha o mês no positivo, tá? Isso tudo tem que ser planejado antes de você entrar num trade. Isso é um checklist que você precisa fazer todos os dias antes de entrar numa operação. Ok? Bom, então eu vou deixar a operação rolando e à medida que as coisas forem acontecendo no gráfico, seja para cima ou seja para baixo, eu volto e mostro para você qual foi o resultado dessa operação. Até já! Opa! Voltei aqui e não deu para gravar pegando o stop. Então, como eu havia dito, eu arrisquei que ele fizesse essa perna de correção para depois continuar a perna de impulsão a favor da tendência, mas ele me tirou aqui, ó, exatamente onde eu imaginei que ele podia fazer a perna da correção. Coloquei a minha saída um pouquinho antes aqui desse meio dessa região de suporte. Também já está perdendo a volatilidade esse ativo. Por quê? Porque o indicador aqui, ó, ele diz para mim que esse par ele anda por dia em média 115 pips. E hoje ele já andou 145,3 pips. Então ele já está com os movimentos praticamente cansados, né? Estressados, vamos dizer assim. É como se não tivesse mais para onde andar, né? Então ele vai ficar aqui preso, aqui nessa regiãozinha, até fechar o dia e virar um novo dia, provavelmente, tá? O que ele pode fazer é continuar descendo aqui, vir fechar próximo dessa LTA, dessa linha de tendência de alta. Mas tá bom também, né? A gente tem que mostrar a realidade. Projetei um alvo lá em cima que não foi. Quando ele chegou aqui, ele estava me dando mais ou menos 32 dólares.
eu arrisquei que ele viesse fazer a perna da correção na expectativa de que ele não viesse até aqui embaixo. Essa é a vela de 4 horas. Quando estava faltando 1 hora para essa vela fechar, ele voltou tudo aqui, ó. Ele chegou a ficar bem próximo de virar aqui e continuar subindo, mas não foi. Então, a gente tem que mostrar o que realmente acontece. Eu gostaria muito que ele tivesse feito pelo menos 50% de correção dessa pernagem de descida que ele havia feito aí entre os dias 24 e 29, né? Hoje é 30. Mas não fez. Então, tá aí. De qualquer forma, como eu disse, a operação é vencedora. Não perdi nada, apenas deixei de ganhar, almejando um objetivo maior. E quando se almeja objetivos, quando se tem objetivos, corre-se riscos, ok? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, peraí. Olha, aqui eu tô dentro do meu canal, eu não sei se todos sabem, mas existe essa aba comunidade aqui, e vira e mexe eu tô postando alguma coisa aqui nessa aba comunidade, tá? E eu postei ontem à noite uma enquete, porque um inscrito do canal sugeriu que eu continuasse fazendo os vídeos do mini índice, mas em conta simulador, já que eu não quero mais operar mini índice, né? Não quero mais colocar o meu dinheiro no mini índice. Quero pegar forte lá fora no Forex, me dedicar somente ao Forex, né? Então eu fiz essa enquete aqui perguntando se as pessoas gostariam que eu fizesse os vídeos no simulador. É claro que isso gera muita polêmica, já teve até comentário mal criado, mas aí não tem o que fazer, né? Por quê? Porque a gente não vai agradar todo mundo o tempo todo, né? Nem Jesus agradou. Quem sou eu para agradar todo mundo? Então, para não desmerecer as pessoas do canal e para continuar ajudando, que é o meu único intuito nesse canal, porque eu não vendo curso, eu não vendo nada, tudo que eu faço aqui é na maior boa vontade, né? É um serviço que eu presto gratuitamente para você, para dizer que você não paga nada por isso, você paga sim. Quando você vê meia dúzia de propaganda no meu canal, porque meu canal é monetizado. Mas também não vivo disso, porque esse canal já tem 2 anos e faz o quê? Foi em agosto do ano passado que eu resolvi monetizar esse canal, só para ver que bicho que dava, e nem dá tanto bicho assim. Então, eu praticamente estou prestando um favor para os interessados. Então, respeito, né? Respeitinho é bom, né? A gente gosta. Enfim, tá aqui a enquete, tá? Você que não tinha visto. Quem não é inscrito do canal não recebe essas enquetes, nem nada que eu posto aqui automaticamente, tá? Então, se você ainda não é inscrito do canal, mas vem aqui frequentemente dar uma sapeada no que está acontecendo por aqui, inscreva-se, não custa nada, é só apertar um botão. E a hora que eu estiver enchendo o teu saco, você aperta outro botão e deixa de ser inscrito do canal. Então, você que ainda não havia visto essa enquete aqui no canal, aqui está ela, manifeste-se. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, vou deixar rolar até segunda-feira, até domingo essa enquete aqui, dependendo do que acontecer por aqui, eu faço os vídeos ou não. Para mim, vou deixar bem claro que para mim não faz a menor diferença, tá? Fazer ou não fazer os vídeos, como eu disse, eu acabo prestando para você que é inscrito aqui do canal um serviço gratuito. Então, eu continuo ganhando dinheiro fazendo vídeo no mini índice ou não fazendo vídeo no mini índice, eu continuo ganhando dinheiro, tá? Porque eu não vivo de vender curso, eu não vivo de monetização de canal, então aí fica a critério do bom senso de cada um, né? Beleza?
Bom, então é isso. Como eu estava dizendo, se você ainda não é inscrito ou inscrita do canal, inscreva-se, ajude o canal a crescer, ative o sininho das notificações para receber tudo que eu posto em primeira mão. E para você que já é inscrito, se esse vídeo foi útil, dê um like, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.